Nós iremos falar sobre o assunto. O tema de hoje é sofrimento necessário. Sofrimento necessário. Hoje iremos usar bastante a Bíblia, que é a palavra de Deus. Como eu sempre falo para vocês, é a carta de amor que Deus deixou para os seus. E vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a entrada do pecado no mundo. Isso trouxe grande sofrimento e separação. E para que fosse solucionado esse problema, teve a necessidade do sofrimento do Cristo. Do Cristo que já havia se prontificado desde lá do céu. Muito antes da sua encarnação na terra, ele já havia se proposto a vir cumprir esse sofrimento necessário para nos salvar. Nos salvar do quê? Das consequências que o pecado trouxe, que é a morte. E para começarmos nosso tour pela Bíblia, nós iremos agora em Romanos. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, dá tempo. Romanos 5:12. Vamos lá? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. E lá em Romanos 5:21, fala assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aqui está duas ocasiões diferentes. Pela desobediência de um homem entra o pecado. Lá no princípio, lá no jardim, um homem pecou, desobedeceu, deu acesso ao pecado. E ali ele entrou trazendo morte. E aí vem um homem, sim, Jesus Cristo se torna homem vindo no ventre de uma mulher. Em breve iremos comemorar o nascimento de Jesus. Nós precisamos lembrar em algum momento que Jesus veio e se encarnou, se tornou carne, se tornou homem através do ventre de uma mulher. Então vocês vejam que tudo que se chama Deus tem sido combatido. Estão querendo matar as crianças de dentro do ventre das mulheres, porque ali gera vida. E foi num local como este que o Filho de Deus foi gerado e foi se formando e se tornou uma criança que viveu entre nós, e foi necessário um sofrimento para que houvesse salvação. Então, vejam a importância. Nós precisamos sim comemorar. Não importa a data. Precisa sim. Foi considerado dia 25 de dezembro? Então, vamos lembrar sim que Jesus veio ao mundo, se tornou homem e por este homem veio a salvação. Por um homem entrou o pecado e a condenação e a morte. Mas por um homem
veio a justiça de Deus, Ele pagou o preço, a nossa salvação é gratuita, porém ela não foi barata, custou muito caro, custou a vida, o sangue de Jesus. Vamos continuar nosso tour bíblico. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, é Jesus falando, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui vem uma situação em que Jesus já está falando. Vamos passar por aflições. Vamos ter sim sofrimentos. E ao longo dessa nossa conversa nós vamos estar entendendo o porquê desse sofrimento. Vamos estar abordando qual o papel do sofrimento na vida do cristão. E por que Jesus fala isso? Já nos avisa. No mundo tereis aflições. Mas não para por aqui. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu. Ele está nos dizendo, tende bom ânimo. Vamos ter bom ânimo. Mas como fazer isso? Vamos continuar nossa conversa e até o final desse nosso bate-papo nós teremos uma consciência pela palavra. A palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Lá em Romanos 5, do versículo 3 e 4, ela vai explicando que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Tribulação. Nós passamos por tribulações neste mundo. Só que as muitas tribulações, quando a gente vai enfrentando, a gente vai adquirindo paciência, vai entendendo o modus operandi do mundo, nos trazendo sofrimento, dor, conflito, angústias. E aquilo vai nos dando paciência. E a paciência produz experiência. Conforme nós vamos passando pelas lutas, nós vamos tendo experiências com o inimigo. Vamos sabendo aonde ele vai atingindo. Quais são as artimanhas dele. Vamos ficando mais espertos. Assim como uma vacina, ela nos imuniza de vírus, assim também as experiências vão nos mostrando, vão nos avisando, olha, tá chegando alguma coisa aqui, se afasta dali. E assim nós vamos seguindo até produzir esperança. Vamos lá para Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, é Paulo falando aos romanos, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso que talvez você esteja passando, ou já passou, ou até irá passar, não se compara à glória que a gente está esperando. Não se compara. Não fique desesperado, porque esta aflição, ela é mínima em comparação com tudo que Deus tem preparado para nós. Agora, no mesmo capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos,
que temos as primícias do Espírito. Esse Espírito aqui é com letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus que ele refala aqui. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza, a criação está gemendo. Nós vemos o sofrimento, a natureza sendo destruída, os animais sofrendo, a terra sendo dilapidada, sendo destruída. Tudo no passado, quando Deus revelava as coisas, existia um processo de cuidado com a terra. Você não ficava plantando até esgotar os sais minerais daquela terra, até deixá-la infrutífera, se transformar num deserto. Deus orientou o seu povo porque aquele povo era um povo especial. Deus separou para manifestar na terra a sua vontade. Então ele estabeleceu algumas leis de cuidados com a terra, de cuidados com os animais. E aquela terra, quando produzia, havia um período de descanso. Então, havia respeito com tudo, até com a terra. E aqui nesse versículo nós vemos que a criação geme. Tudo que foi criado geme, com dores de parto. E nós vemos isso acontecendo no mundo inteiro, a destruição. E nós sofremos. Muitas vezes nós que provocamos isto, mais adiante vamos sofrer também. E precisamos cuidar do que existe. E aí fala que isso vai acontecer, tá? Até nós que temos as primícias do Espírito, quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo dentro de si. Mas isso não impede que a gente sofra. Nós iremos sofrer, sim. Aí Paulo fala, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Que adoção é essa que ele se refere? Ele já explica logo a seguir. A saber, a redenção do nosso corpo. Quando Jesus voltar, esse corpo que sofre com doenças, que sofre os males da velhice, da deterioração da pele, nós teremos um corpo glorificado. Glorificado. Um corpo que não vai sofrer a ação do tempo, que não vai sofrer com doença, com dor. Essa é a nossa redenção. Nós aguardamos por isso. E isso virá quando Jesus voltar. 2 Coríntios 7, versículo 10. Fala sobre uma tristeza que, segundo Deus, opera arrependimento. Existe uma tristeza que Deus permite, que é quando a gente percebe o nosso pecado, o nosso afastamento. Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero eu faço. Aquilo provocava uma tristeza nele. Então esse tipo de tristeza leva ao arrependimento. É uma tristeza segundo Deus. É uma coisa boa, porque nos leva à correção. Agora, essa tristeza que leva ao arrependimento, ela vai gerar salvação. Porém, existe a tristeza que vem do mundo, que é aquela tristeza, por exemplo, que vem com uma depressão, onde as pessoas querem se matar. Então, essa tristeza do mundo, ela opera a morte, como diz o versículo. Essa tristeza é uma tristeza
maligna. E a palavra de Deus fala: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Quando vier a tristeza do arrependimento, que vai gerar salvação, você vai ter força, porque aí você recebe o Espírito Santo. Quando você sentir a tristeza que vem, ela vem, o mundo fica nos atacando. Você entrega a Deus, coloca, chora. Você tem que chorar no lugar certo, que é aos pés do Senhor. E ali, o Espírito Santo de Deus, cujo nome é Consolador, ele vai trabalhar dentro de você e vai trazer aquele consolo, aquele conforto. Ele vai tirar a tristeza que gera a morte e vai trazer a salvação daquela situação. Vai te trazer conforto naquele momento. Então tenha fé. Vamos lá para 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 17, que diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, muito grande, muito boa. De novo vou ler. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que o nosso corpo exterior se corrompa, se destrua, se envelheça, o interior se renova de dia em dia. Você que já chegou na maioridade, que está vendo o seu corpo se degenerando com a idade, não fique triste, não fique saudosista. Ai, quando eu era assim, quando eu era assado. Não, o seu interior pode sim ser renovado de dia em dia, porque o Espírito Santo trabalha isso. A palavra de Deus está falando que você pode ser renovado de dia em dia. A sua alma não envelhece. Você pode, na velhice, produzir frutos, como a palavra de Deus revela. Então, não fique triste com isso. Confie na palavra de Deus que fala: o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, por mais que você ache que o seu problema está gigante, que você só sofre, que você só tem problemas, saiba que isto para Deus é considerado leve e momentâneo. Ele nunca lhe dará um fardo maior do que aquele que você possa carregar. Se estiver pesado, é hora de você chegar aos pés do Senhor. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Troca! Ele vai te mostrar que você pode, quando você se aproxima dele, quando você busca, ele te dá um fardo leve. Ele não diz que você não vai carregar nada. Ele não diz que ia tirar e você ia ficar de mão abanando. Ele está falando que existe um fardo, mas que esse fardo é leve. Ele está falando que tem um jugo, mas que esse jugo é suave. Então essa tribulação que estamos passando é sim leve e momentânea. Coloque nas mãos de Deus e você vai conseguir entender
e vai conseguir superar essa situação. Porque tudo isso que você está passando produz um peso eterno de glória muito, 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 muito excelente. Agora vamos lá em Salmos 34:19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós sabemos que somos muito afligidos em vários momentos da vida, mas o Senhor nos livra. Busque. Muitas vezes nós sofremos porque não vamos ao Pai. Ele está ali pertinho, querendo nos ajudar. Ah, mas você não sabe o que eu sofri quando criança, o que aconteceu comigo. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Não importa a gravidade do que aconteceu com você. Ele pode curar todas as suas feridas. Todas. Ele sabe da maldade que existe no mundo. E quando você lê a palavra de Deus, já está punida. É questão de tempo. Não ouviu lá em 2 Coríntios? Leve e momentânea tribulação. Já existe uma condenação para quem faz coisa errada. Assim como todas essas pessoas que fizeram coisas absurdas, também têm o perdão se elas se arrependerem, deixarem o seu passado de maldade, de corrupção, de ofensas a Deus. Enquanto há vida, há esperança. O pior ser humano do mundo, que fez coisas atrozes, pode ter salvação se tem uma condição: se arrepender de todo o coração, se voltar a Deus. Existe graça maior do que essa? Nós, na nossa justiça, queremos matar, queremos trucidar. Deus dá chance enquanto a pessoa tem vida. Ela pode sim se arrepender. Muitas pessoas não gostam disso. Querem a destruição. Mas o nosso Deus, Ele pensa muito acima dos nossos pensamentos. Ele é muito superior a nós. E Ele sabe sim todas as coisas. Não pense você que Ele não está vendo o sofrimento. Mas Ele falou que nós passaríamos. E Ele falou, Ele dá as armas para nós superarmos tudo isso. Todo cristão passa pelo deserto. Esse deserto, ele é semelhante a um período comparado a um período de sofrimento e provação. Precisamos, muitas vezes, atravessar o deserto para chegar à terra prometida. Precisamos passar por esses períodos que lá, como foi falado, a tribulação produz a paciência, que produz a experiência e que no final nos traz a esperança. Então, vamos entender que muitas vezes o deserto fará parte da nossa vida. Mas tudo isso tem uma finalidade. Continuando, Marcos, capítulo 1, versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, Jesus, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Tentado por Satanás. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, foi tentado por Satanás. Se o nosso mestre foi tentado, por que nós achamos que não podemos ser tentados também? Por que choramos desesperados?
Ai, estamos sendo tentados por Satanás. Jesus foi tentado. Você também será tentado. Eu também serei tentada. Só que tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Temos um escape. Temos o auxílio que o Espírito Santo de Deus foi nos dado para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então não esqueçam disso. Você é capaz sim de superar esse período difícil que nós comparamos a um deserto. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos, olha só, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro está falando aqui para a gente se alegrar no fato de sermos participantes, participarmos das aflições de Cristo. Quando nós somos afligidos por amor a Cristo, seremos participantes. Esse Cristo que foi crucificado, que foi humilhado, envergonhado lá na cruz, ele virá em glória. Ele virá como um rei, com todo o poder. E aí, quando a gente participa das aflições, tem gente que já fica todo melindrado porque sofreu uma aflição na escola, na faculdade, no trabalho, porque fizeram uma piadinha, porque ele é crente. Isso não é nada. Existem irmãos nossos que estão dando a vida por aí, pelo mundo afora. Estão sofrendo por amor a Cristo, pagando o preço com as suas próprias vidas. E você reclamando porque fizeram chacota do fato de você ser cristão? Se fortaleça em Deus, cresça, porque isso não é motivo para ficar todo melindrado, todo choroso, achando que está sendo perseguido. Você não foi perseguido até o sangue. Então enfrente e seja ousado no Senhor para passar por essas situações. E alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo. Cristo também foi humilhado, mas ele voltará com poder e glória. Segundo a Timóteo 2, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre comigo as aflições. Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé, para que ele fosse um bom soldado de Jesus Cristo. Estamos numa guerra, é uma guerra espiritual. Você que acha que é o homem que está lutando contra você, lê do engano. Por trás destes homens, dessas mulheres que estão te afrontando, existe um poder maior, que é o de Satanás. Então, um bom soldado de Cristo consegue entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra um mundo que nós não enxergamos. Então, pare de achar que você pode lutar sozinho, porque você precisa de armas espirituais. Você precisa ser um bom soldado de Jesus Cristo. Então, aprenda na palavra como se preparar para enfrentar essa guerra.
1 Pedro 5, versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não pense que você está sozinho. Quando você estiver enfrentando aflições, saiba que os teus irmãos no mundo estão sofrendo também. E quando um sofre, o outro ajuda, fortalece em oração, fortalece numa palavra, fortalece mandando mantimento, mercadorias, mandando ânimo, para que o outro não desfaleça. Essas aflições, outros irmãos estão sofrendo. Aí existe a parte missionária. Não fique olhando a sua unha quebrada. Como eu falei um pouquinho atrás, existem irmãos nossos que estão pagando com a vida. Existem pessoas passando aflições, passando fome, passando necessidade. Ué, mas não são filhos de Deus? São. Deus supre? Supre. Mas ele falou que passaria aflição. E mesmo quando o cristão passa a necessidade, como Paulo diz, o que nos separará do amor de Cristo? A luta? A fome? A nudez? Nada disso nos separa do amor de Cristo. Porque esta aflição é leve e momentânea, comparada à glória muito excelente que virá. Então, pode acontecer? Sim. O cristão pode sim passar sofrimento, pode morrer na mão de inimigos. Pode sim. Qual é a diferença? A diferença é que a alma dele tem salvação e a do ímpio vai para a perdição. Essa é a diferença. Vamos continuar lendo Isaías 32, versículo 15. Aqui tem mensagem de esperança. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Quando o Espírito que veio do alto foi derramado em nós, todo o deserto dentro de nós se torna campo fértil. E o campo fértil, ele vai ser comparado a um bosque. Então confie, existe esperança, mesmo quando você está passando por aflições. Lá em Isaías também 41, versículo 18. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Quando você estiver em aflição, confie. Jesus, quando falou para a mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, rios de águas vivas fluiriam de dentro de você. Lá, o profeta, no passado, o profeta Isaías, abrirei rios em lugares altos, fontes no meio de vales. Tornarei o deserto em tanques de água, terra seca em manancial. Quando você passa por aflição, o Espírito Santo de Deus faz brotar em você água fresca, revigora. Eu senti isso na minha vida. A tribulação produziu em mim paciência e experiência. E uma grande experiência que eu tive no momento de grande aflição foi estar ali no meio do conflito
na guerra e sentir uma paz, o Espírito Santo me deu uma paz, eu me coloquei ali, eu falei, Senhor, tem misericórdia. E veio um refrigério. E eu pude enfrentar aquela dificuldade, aquela situação, não uma vez, nem duas, nem três, várias vezes. Mas em especial esse foi algo assim muito marcante, porque foi algo assim, enquanto ao meu redor todo mundo desesperado, eu estava em paz, confiando que a mão de Deus estava naquela situação e traria a solução. E daquela situação triste veio salvação. Uma pessoa se converteu diante daquela situação. Uma vida foi salva. Então eu pude ver como Deus trabalha, mesmo em meio à luta. E aí vamos falar agora sobre o Evangelho Triunfalista, onde ele fala do supercrente. Aquele crente que não pode ficar doente, aquele crente que não pode ser pobre, que fala que Jesus, o burrinho que Jesus montou era como se fosse o Cadillac da época, que você tem que buscar o melhor desta terra. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que nós teríamos aflições. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias morto? Foi. Mas ele voltou a morrer. Não é isso. Esse evangelho que diz que você não pode ser pobre, que não pode ficar doente, que não pode ter problema, que é só vitória, só vitória, só vitória. Aí a pessoa acredita nesta mentira e se desvia da verdade, fica frustrado, vê que isso não é uma realidade e aí percebe que foi enganado e fica totalmente avesso a qualquer palavra de Deus que venha até ele. Então esse evangelho triunfalista, onde é só vitória, não é o evangelho de Cristo. Jesus falou que os passarinhos tinham ninho, as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde pousar a cabeça. Jesus falou, não busquei tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem. Buscai tesouros no céu. Lá não vai ser corrompido. Então não se iludam com esse evangelho triunfalista. Não se iludam com esse engano maligno que faz com que as pessoas fiquem tão traumatizadas que não queiram mais ouvir a palavra. E aí se torna um terreno fértil para o diabo. Não caiam nessa lábia, nesse engano, nessa heresia de que o crente tem que ter sua vitória, sua vitória, sua vitória, que você tem que comer o melhor desse mundo. Sem dúvida alguma, que mesmo nesta terra nós temos bênçãos maravilhosas. Deus supre as nossas necessidades. Ele nos dá o que vestir, o que comer. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça. Mas existem homens que querem mais, 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 mais. E a palavra de Deus diz que eles são traspassados, buscando as coisas deste mundo, tesouros, a ganância, a cobiça. Vão se afastando do reino de Deus.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que Deus sabe o que você pode ter e o que você não pode. Muitas vezes Deus não dá algumas coisas para algumas pessoas, porque aquilo vai ser a perdição delas. É como um filho que pede uma moto para o pai dá, ele sai todo feliz com o presente do pai, sofre um acidente e morre. Quantas vezes o pai fala, não vou te dar, e o filho está revoltado, porque o pai não dá aquilo que ele quer, um desejo tão grande. Aquele pai está protegendo, está evitando um mal maior. Então, muitas vezes, Deus não dá algumas coisas que você tanto deseja, porque sabe que aquilo vai te afastar. Muitas vezes Ele não te dá aquele emprego que você tanto deseja, porque você vai ficar só focado no trabalho e vai deixar de servi-lo. Muitas vezes Ele não te dá aquela esposa que você tanto almeja, porque aquela mulher pode ser uma Jezabel na sua vida e te afastar e te levar à idolatria, adorar a outras coisas que não Deus. Muitas vezes Deus não nos dá algumas coisas porque Ele é onisciente. Ele sabe o que virá depois. Confia no mover e no agir de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. E aí, estamos falando desse evangelho triunfalista. Hoje em dia, nós temos tudo focado no homem. Os louvores, muitos louvores que temos cantado, ou algumas igrejas cantam constantemente, falam somente do homem. Não temos visto muitos louvores sendo feitos, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. É o homem, o homem, o homem, o homem. E 666 é o número de homem. O mundo está se voltando, está se preparando para a chegada de um homem, que é o anticristo. Então, o mundo inteiro materialista está sendo preparado para a chegada deste homem, que virá e enganará muitos, e atormentará aqueles que servem a Deus. Então, nós estamos vendo o mundo inteiro. Veja, o Brasil está ficando rodeado pelo comunismo, os países ao redor do Brasil, que é ateu. O comunismo é ateu. O comunismo, ele é uma coisa de homem. O homem, o governo controla as pessoas. Você serve ao governo humano. O mundo todo está sendo preparado para isto. Então, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, nós iremos ser afligidos. Quem serve a Deus precisa estar preparado, porque virão aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus já venceu. Comece a se preparar. Não fique à toa. Não perca tempo. Comece a degustar, a se alimentar da palavra para você ficar forte no momento de luta. Porque o mundo está sendo preparado para isso. 666 é o número de um homem. O anticristo, que já está previsto. A Bíblia já revela e já falou que ele vai ser derrotado. Então, o verdadeiro supercrente, ele sofre perseguições, ele sofre aflições,
porque ele não é aprovado pelo mundo. Então o mundo inteiro vai contra esse super crente. Perante Deus, o super crente é aquele que está debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, ainda nesse evangelismo triunfalista, tem pregações que não falam mais sobre arrependimento de pecados, sobre renúncia, sobre enterrar o velho homem. As pregações só massageiam o ego das pessoas. A porta estreita cada vez mais tem se alargado. Venha, venha como você está, venha, venha. Mas não continua o que tem que continuar. Falar sobre arrependimento de pecados, mudança de vida, renúncia, abstinência, busca da santidade, uma constante busca da santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A porta está larga. Venham, venham e fiquem como vocês estão. Venham. Não, Deus ama. Ele não vai te jogar no inferno. Não, Deus é amor. Fica como está. Não tem problema não. Então vejam, este evangelho de portas largas não pode continuar. Então vejam que Deus sabe sim que sofremos. As aflições nos aproximam mais de Deus. O sofrimento, ele fortalece a alma, assim como um exercício físico fortalece o corpo. Todo pai que ama o filho corrige, como está lá em Hebreus 12, 6. O pai que ama corrige a seu filho. Então, por esse motivo, é que muitas vezes nós sofremos. Esse sofrimento, ele nos traz maturidade espiritual. Um fruto para amadurecer, ele precisa de tempo. E esse tempo do cristão de amadurecimento pode sim conter sofrimento. Nesse amadurecimento vem sofrimento. O sofrimento muitas vezes produz isso. Lá em Tiago 1, do versículo 2 a 18, leiam mais tarde, fala sobre as provas e as tentações que vão produzir esse amadurecimento. Mateus, no capítulo 5, versículo 45, na sua parte B, fala assim: porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O sofrimento, ele vem para todos, bom ou mal, servidor de Deus ou não. O sofrimento vem, assim como o sol e a chuva descem para todos. Você não está imune às coisas que acontecem no mundo só porque você aceitou a Jesus Cristo. E mais, a esperança está em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você que é maduro, você que tem experiência com Deus, você vai entender que muitas vezes esse processo de amadurecimento vem com sofrimento.
Jesus fala que nós iremos passar por aflições. Só que lá em Apocalipse fala que vai acabar isso. Quando Jesus voltar e você receber seu corpo glorificado, morar com Deus, nem choro, nem clamor, nem dor, essa dor física que você está sentindo. Chore, clame diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus te fortalecerá. As lutas que estão previstas na Bíblia, mesmo que a perseguição venha até ao sangue, saiba que o diabo ele pode até matar o corpo, mas ele não alcança a alma daquele que é salvo por Jesus Cristo. Ele não vai ter o acesso. Esse corpo que se corrompe pode ser destruído, mas o que é eterno vai morar com Deus. Então não tenha medo das aflições nem de perseguições. Confie em Deus. Confie na sua palavra, que é palavra de esperança. Não é uma palavra de imunidade. Imunidade ao sofrimento e à dor. Nós iremos passar sim. Porém, sofre as aflições de Cristo como um bom soldado. Vamos aguardar o nosso Mestre, nosso Rei, nosso Salvador, nosso noivo, somos a noiva de Cristo, sendo preparada para o grande dia. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam se fortalecer no Senhor e que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça a cada dia e nos prepare como bons soldados. Amém.